Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN. Estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você sabe o que é rebeldia? Rebeldia é recusar-se a obedecer a uma autoridade, é rejeitar a autoridade de outra pessoa. E a Bíblia vai falar acerca da rebeldia, né? Da rebeldia contra Deus, e vai dizer que isso é como um pecado de feitiçaria. E por quê? Porque o feiticeiro, ele rejeita Deus e procura aí a ajuda dos espíritos, né? Você pode ver isso lá em 1 Samuel 15. Então, há pessoas que se rebelam contra Deus, rejeitam aí os seus mandamentos, rejeitam a sua autoridade e escolhem confiar em outras coisas, outras pessoas, ou confiar apenas, né, em si mesmo. Vão rejeitar a autoridade de Deus em sua vida. Você já percebeu, né, que o caminho da rebeldia não é um caminho que você deve trilhar. Deus deseja que você viva uma vida em obediência, submisso à autoridade dele. Eu queria ler um texto com vocês nesta noite que fala acerca do povo de Deus que escolhe o caminho da rebeldia e as advertências que Deus faz em relação a isso. Acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Isaías, o capítulo 30, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá, nem servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam os lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhe aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão inútil ao seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado todos os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do olheiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará
entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos fugireis, até que sejais deixado como o mastro do cimo do monte e como estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, e os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviardes para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lançá-lo-las fora como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com a palha e forquilha. Em todo o monte alto, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que lhe deu. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com a peneira da destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa. E alegria de coração, como daquele que sai ao som de flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha do Santo de Israel. O Senhor fará ouvir a voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio das chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestade de pedra, de Saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será o som dos tamborins e harpas, combaterá vibrantes golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como a torrente de enxofre, a acenderá. Eu li todo o capítulo 30 de Isaías, né? E Isaías começa aqui nesse capítulo descrevendo aí um problema de rebelião. O povo aí estava rebelde contra Deus. E por estarem rebeldes, eles vão procurar refúgio em um lugar errado. Judá procurou refúgio no Egito e fez isso sem consultar o Senhor. Você está aí para tomar alguma decisão? Consultou o Senhor? Ouviu a sua voz? Quando a gente faz aí alguma coisa sem consultar ao Senhor, nós vamos estar entrando em dificuldades. E Isaías vai advertir o povo acerca disso.
Ele está dizendo que é inútil confiar no Egito. Não será de nenhum proveito. Não haverá segurança no futuro se eles permanecerem assim. E aí Isaías vai descrever como é que Judá estava. Era um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não queriam ouvir aí a instrução do Senhor, filhos que não queriam ouvir, não queria que falassem acerca das coisas retas do Senhor. Queriam ouvir apenas as palavras que agradavam ao ouvido, ao coração. Queriam que os videntes profetizassem apenas ilusões. Eles estavam aqui rejeitando completamente a palavra do Senhor. E olha o perigo que eles estavam correndo. Porque quando você não confia no Senhor, você está depositando a sua confiança em outro lugar. O resultado seria terrível para eles. Eles estariam vendo, por confiarem em lugares, em países, eles veriam a sua própria nação desestabilizada. Mas Isaías não aponta apenas aí o problema, aquilo que o povo estava fazendo. Ele também aponta a solução. O que eles precisavam fazer para reverter, para mudar aquela situação. E ele vai dizer: em vos converterdes e sossegardes o vosso coração. É disso que trata aí o capítulo 30 de Isaías. Ele começa com um ai, a sentença aqui contra os filhos rebeldes. E ele começa dizendo que esses filhos rebeldes, eles estavam aí executando planos que não vinham do Senhor. Então aqui é a primeira reprimenda. O Senhor está aí acusando que eles haviam repudiado a fé em Deus para confiar no Egito. Estavam rejeitando a confiança em Deus para confiar no Egito. O rei havia feito planos aqui que não vinham de Deus. Eles estavam afastados, eles não estavam vivendo na dependência do Senhor para depender de outras nações, para formar alianças com elas. Alianças que o Senhor já havia reprovado. E eles estavam se recusando a depender de Deus, e isso acrescentava pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. O povo não havia aprendido. Parece que o povo esqueceu de fazer a lição de casa. Parece que o povo esqueceu que a solução para a vida deles era depender, era confiar apenas em Deus. Porque Deus seria o único capaz de conceder ao povo a proteção contra o perigo, quer seja ele o que fosse. E aí ele vai dizer: olha, vocês estão aí indo para o Egito, a sombra do Egito. Eles estavam indo para se abrigar à sombra do Egito, e quando eles fazem isso, eles se esquecem de abrigar-se à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. É um caminho perigoso, esse que o povo resolve escolher.
eles resolvem a ir para o Egito, depositar a sua esperança, a sua fé. O resultado disso seria para o povo vergonha, humilhação. Os seus embaixadores, né, já estavam lá em Zoan, em Ranes. O verso 6 vai falar aí acerca do peso que aqueles animais levavam. Estavam transportando pelo deserto inutilmente presentes para o Egito, que não seria de nenhuma valia. Não seria de nenhuma valia. O verso 7 vai dizer: pois quanto ao Egito, vão ao seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Em algumas outras versões, a palavra utilizada aqui, a palavra original para Egito é Raabe, que vai significar aí literalmente uma tempestade ou arrogante. Raabe era um dragão da mitologia pagã, que se imaginava ter resistido à criação. Tanto Raabe, né, como Leviatã simbolizam aí as forças do mal no universo, as quais Deus, a seu tempo, destruirá. E aí, a partir do verso 8, a gente vai ver aqui que o profeta, né, Deus vai dizer através do profeta que ele deveria escrever isso. Ele deveria fazer placas, ele deveria fazer placas para que as coisas ficassem visíveis, para que as pessoas pudessem ver. Essa é uma orientação que o profeta recebe de Deus. A advertência de que o povo, das coisas que o povo estava fazendo, rejeitando a palavra do Senhor, mas também das coisas que o Senhor estaria a fazer. Você vê aí dos versos 8 ao verso 14, que Isaías vai estar falando aí que as pessoas, que os moradores de Judá rejeitaram a profecia e, como consequência disso, eles iriam sofrer. Rejeitar a palavra de Deus implica nisso, em sofrer. Porque o caminho que você escolhe é um caminho diferente daquele que Deus está planejando para a sua vida. Mas não é só isso que Isaías fala. Isaías também vai conclamar o povo ao arrependimento. Ele vai chamar ao povo ao arrependimento. O verso 15 vai dizer isso. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Vocês não querem isso? Mas é nisso, é em fazer isso que haverá salvação para vocês. Voltando ao descanso, a descansar no Senhor, eles seriam salvos, não indo atrás do Egito. E se eles fizessem assim, o restante do capítulo vai dizer que Deus traria bênçãos sobre a vida daquelas pessoas. Deus estaria respondendo as orações. Deus estaria trazendo socorro. Deus faria a terra produzir e produzir bem. Deus enviaria a chuva refrescante, que estaria rendendo alimentos em abundância para aquela nação. Até os animais, eles seriam abençoados. Em o povo está dependendo
de Deus. E o que ameaçava o povo? A Síria. Pois na confiança daquele povo no seu Deus, eles seriam livres do inimigo. O Egito não traria salvação para eles, mas no Senhor haveria salvação, haveria livramento. Deus estaria colocando todas as coisas no seu devido lugar. Como é que você tem andado? Me diz aí. Quando a gente olha aí as páginas, né, do Antigo Testamento, as coisas que o povo fez, muitas vezes nós nos colocamos assim como aqueles que, olha, como é que o povo pôde fazer isso? Eles viram tantos livramentos. Mas isso, aquilo que o povo fez, não é diferente daquilo que nós fazemos. O povo viu muitas coisas, nós também vemos. Mas muitas vezes nós nos afastamos. Nós escolhemos tapar os ouvidos à voz de Deus. Não queremos ouvir. Não queremos que a palavra pecada aponte o nosso erro. Queremos apenas ouvir o que nos agrada, mas não queremos ouvir as palavras que mostram o caminho que estamos tomando, o caminho errado que estamos tomando. A vida que muitas vezes estamos escolhendo, que é uma vida de rebeldia contra Deus. Então, aquilo que Deus falou através de Isaías para o povo de Judá, Ele também fala para o seu povo hoje. Em quem é que vocês têm confiado? Contra o que vocês têm se rebelado? Rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria. E o fim desse caminho não é bom. Não é bom. O Senhor vai dizer para aquela nação: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. O que o Senhor deseja de mim e de você? Que andemos nele, em obediência, não confiando no nosso braço, não confiando na nossa força e nem depositando esperança em coisas, em pessoas e nos esquecendo do Senhor. Andai nele, contrapõe-se a desviai-vos. O povo está de maneira tão errada. Os líderes não estão ensinando o que é correto. Mas agora o Senhor diz: olha, o meu Espírito vai dizer e vocês deverão ouvir. O caminho correto é este. Andem nele. Andem nele. O homem, ele tem o livre-arbítrio para escolher. Deus, ele se entristece com as escolhas erradas. E aguarda para ser benigno para com seus filhos. O Senhor espera para ser bondoso, para ter misericórdia. Talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo neste momento com você, esperando para ter misericórdia da sua vida,
Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Chega de rebeldia, chega de caminhar errante. Espera em Deus. Deixa aí que o seu coração fique sossegado, guardado no Senhor, porque o Senhor está esperando para ter misericórdia da sua vida. Não viva em rebelião, mas viva em obediência com o Senhor seu Deus. Viva assim, porque é isso que o Senhor deseja de mim e de você. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.